Agora eu passo a palavra para o professor Jorge Calil, também é médico, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP, também diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, ex-diretor do Instituto Butantan e uma autoridade mundial aí no desenvolvimento de vacinas. Professor Calil, obrigado pela presença. É com o senhor agora. Obrigado, Ayrton. Um prazer muito grande, uma honra para participar desse USP Talks com tanta gente importante e sendo bastante informativo. Eu gostaria de agradecer ao professor Canuto e ao professor Varran por terem me dado essa oportunidade nesse momento importante de fortalecimento da ciência, que eu acho muito importante. Então, a pergunta que as pessoas fazem sempre é até quando nós vamos ter esse problema? E aí a gente diz, bom, esse vírus veio para ficar. E a Covid-19 é uma doença que vai ficar rolando por aí até que as pessoas já tenham tido contato e não transmitam mais, ou que a gente consiga fazer uma vacina para parar com essa transmissão de indivíduo para indivíduo. Para que a gente chegue aí, 70%, 80% da população vai ter que ter contato com o vírus. Né? E o que a gente está vendo é que, apesar da doença estar se propagando muito, muito fortemente, as pessoas que ficam aí, o Esper mostrou para nós aí as estatísticas, é uma pequena parte ainda da população que está doente, mesmo os casos não confirmados. Então, nós precisamos de uma vacina para parar. A não ser que a gente tenha um tratamento que seja bom e barato, que a gente possa sair na rua e se arriscar a pegar a doença porque vai ser tratada, o ideal é que a gente seja vacinado e que não tenha doença. E por isso que nós estamos aí presos em casa, porque é a única forma que nós temos atualmente de mitigar esse problema quando está nessa fase exponencial de transmissão da doença, como o professor Esper muito bem mostrou. Né? Então, para fazer uma vacina, as pessoas dizem, mas por que demora para fazer uma vacina? Bom, não existe uma fórmula para fazer a vacina. Cada vez nós temos que estudar, ver como é que vai desenvolver a vacina. E no caso específico desse vírus, né, normalmente para as vacinas que são antivirais, o que nós temos que fazer é inibir a entrada do vírus nas células. Porque o vírus ele não vive sozinho, ele nem é considerado um ser vivo, ele tem que estar na célula para produzir as proteínas que são essenciais para ele conseguir se replicar. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que inibir com que ele entre na célula. Depois que ele entrou na célula, aí é medicamento que pode funcionar e tentar mexer nas enzimas que fazem ele se multiplicar. Mas vacina tem que inibi-lo. Ou então, nós temos que ter células que vão reconhecer as células infectadas e vão matar essas células. Bom, a gente sabe que o vírus, para entrar nas células humanas, ele precisa de uma proteína chamada de espícula, o spike em inglês, que é aquela, nos desenhos que a gente vê, que são muito bonitinhos, é o que dá o nome de coroa, é aquela proteína que sai da estrutura, que parece assim ter os diamantezinhos da coroa. Mas para que a gente possa atacar aquilo ali, a proteína do spike, é que está o problema aqui. Como é que nós vamos induzir anticorpos que sejam eficientes, impedindo que a proteína da espícula grude no ECA2, que é o receptor nas células humanas, que é uma enzima que é conversora da angiotensina. Ela está envolvida no mecanismo de controle da hipertensão, da pressão sanguínea, e ela está distribuída em vários órgãos do organismo, não só no pulmão, ela tem no intestino, tem em vários outros lugares. Então, a estratégia é essa. E o que é fundamental para que a gente desenvolva uma vacina é o modelo de descoberta. Como é que a gente descobre? Então, cada um vai utilizar um método diferente, uma estratégia diferente, que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. E o que nós queremos é anticorpo que seja neutralizante do vírus, já que a gente não mata o vírus, a gente neutraliza o vírus. E esses anticorpos, eles têm que conhecer, então, um pedaço da espícula, e nós temos que induzir também células chamadas CD4, que são células auxiliadoras, que ajudam as células B a produzirem anticorpos, e a gente tem que, se possível, também produzir células chamadas citotóxicas, CD8, que tem outro mecanismo de ação, elas matam as células infectadas. Então, a gente sabe que tem gente que tem pouco anticorpo circulante, mas eles devem ter bastante CD8. Então, as estratégias estão por aí, e existem várias pessoas, sem mais de 100 propostas de vacinas de todo mundo.
Uma das mais promissoras é a vacina de Oxford, que vai começar já a fase 2 de ensaios clínicos, ou seja, ela já passou pela fase 1, que mostra que não tem toxicidade, ela vai para a fase 2 para ver quantas doses, em que volume que tem que ser administradas, e essa vacina, então, desenvolvida em Oxford, ela tinha sido pensada antes para ser utilizada para MERS, aparentemente estava tendo resultados muito bons. Como é um vírus primo, como estava falando a professora Esther Sabino há pouco, eles só trocaram a proteína de espícula que era para MERS e colocaram a do SARS-CoV-2 e estão testando com muita esperança. Inclusive, já até querem começar a produzir a vacina. E assim nós temos outras vacinas que estão em teste clínico, há 6 ao todo, vacinas que podem ser, que mandam para dentro do organismo a informação genética da espícula através de um RNA mensageiro ou através de um DNA, e assim por diante. Nós, o nosso grupo, nós estamos trabalhando com o que a gente chama de partículas virais, ou semelhantes ao vírus, que são partículas que não têm o código genético do vírus, então não se multiplicam, não tem nenhum dano, e nessas partículas nós colocamos fragmentos da espícula que nós achamos que sejam importantes o indivíduo produzir anticorpos para que neutralize esse vírus, e que também nós colocaremos pedaços do vírus que induzem uma resposta a CD4 ou que induzem uma resposta a CD8. Nós já temos as partículas virais produzidas, nós já temos os vírus sintetizados lá no nosso laboratório e vamos começar a fazer os testes em animais. Concomitantemente com isso, nós conseguimos aí a doação de 200 pessoas que eram convalescentes para essa doença, então elas montaram uma resposta imune protetiva, e nós estamos refinando todos esses peptídeos que eu falei, esses fragmentos de proteína, em termos de qual é a melhor resposta protetora B, qual a melhor resposta de células CD4 e CD8, para que a gente agregue nessa partícula virais e teste primeiro animais normais, depois animais que sejam transgênicos e que expressem essa molécula AC2, ou seja, que vão ficar doentes. Depois a gente vê se tem toxina para rapidamente entrar em testes clínicos e participar de toda essa corrida, que é uma competição benigna, em que as pessoas se ajudam bastante, em que nós queremos chegar numa vacina, e quanto mais vacinas nós tivermos, melhor. Aí, dessas 100, se nós tivermos umas 4 ou 5 ótimas, o que nós vamos precisar depois dessas vacinas terem sido desenvolvidas? Saber qual é que dá maior cobertura, ou seja, que imuniza o maior número de gente possível, qual a que dá melhor memória, ou seja, por quanto tempo a gente vai ter uma proteção, se vai durar a vida toda ou parte da vida, se o preço dessa vacina vai ser compatível, principalmente com países em desenvolvimento, se ela vai ser suficientemente fácil de fazer. Mesmo que nós tenhamos uma vacina até o fim desse ano, vai ser muito difícil a gente fazer 7 bilhões de doses para ir para todo mundo, porque não precisa, as fábricas precisam todos os equipamentos, precisam de liofilizadores, precisam frasquinhos com os stoppers, que são as rolhas específicas para fazer liofilização. É uma loucura, tudo tem uma série de coisas que tem que ser feita, e a gente espera que sejam feitas. Agora, em todo caso, seria muito importante nós termos uma vacina feita aqui no Brasil, como a que a gente está propondo, porque ela, primeiro, ela daria preferência para a população brasileira. Segundo, nós não estaremos comprando tecnologia, nós estaremos até exportando tecnologia. E se houver mutações que a doutora Esther identifica e que são no local em que o vírus contacta com a célula e que vai formar, então, portanto, um novo sorotipo de defesa, nós poderíamos rapidamente adaptar a vacina às necessidades brasileiras. Bom, de uma forma geral, era isso que eu queria trazer rapidamente, fazendo um panorama geral de como é que está o mundo e como é que nós estamos aqui. Nós acreditamos realmente que nós vamos ter essa vacina e estamos trabalhando para isso. Obrigado, Eva.